Saudações fraternas, trabalhadores que carregam a bandeira Deus, Cristo e caridade, trabalhadores em período de transição planetária, a esta casa como primeiro centro espírita do Distrito Federal. Hoje discorreremos sobre um tema de relevância que muitas vezes esquecemos, não damos importância ou não temos a cultura de falar sobre a morte do corpo físico, já que o espírito é imortal. Recordo-me que em uma das casas que ministrei essa palestra, um jovem falou algo muito significativo. A maioria dos espíritas tem tabu para falar sobre a morte. E é o questionamento, na abertura dessa palestra, se realmente nós temos tabu sobre a morte. Porque nós vemos de uma educação que nos ensinaram sobre a importância da educação financeira, a importância de cuidar dos nossos corpos, não só físico, como mental, emocional, a importância de termos um curso superior para entrarmos no mercado de trabalho e outras relevâncias enquanto encarnados. Mas, talvez, porém, todavia, entretanto, contudo, não tivemos uma educação contínua de nos preparar para o momento de deixarmos a matéria densa que é este corpo, porque até o nosso perispírito, ele é semimaterial. O espírito, vamos dizer assim, para facilitar nossa compreensão, é a consciência. E aí lembra o nosso amigo Descartes, quando fala, penso, logo existo. Então, estamos aqui na Terra, de passagem, mas ao mesmo tempo, se estamos aqui, é porque tem um objetivo, e dentro desse objetivo, que é trabalhar a compreensão maior do que nós somos em termos de evolução, de aproveitamento, nós também precisamos nos preparar para o nosso desencarne. E a fonte bibliográfica da palestra é o capítulo 4 do livro Crônicas, Cartas e Crônicas, psicografada pelo nosso querido irmão Chico Xavier, de Uberaba de Deus, mas o espírito que dita 10 regras básicas é o nosso querido irmão Humberto de Campos, ou irmão X, como foi conhecido por uma época, por funções de questão de direitos autorais, foi necessário usar um pseudônimo, porque até desencarnado ele teve problema aqui na Terra, porque a família entrou com recurso em função dos direitos autorais. Doravante, para falarmos desses 10 princípios, recomendações, na realidade, de Humberto de Campos, que já está do outro lado, é necessário falarmos um pouquinho sobre Humberto de Campos. Mas por quê? Porque, como fala o nosso amigo Lavoisier, na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então, se nós aqui hoje na Terra somos educadores, assistentes sociais, advogados, policiais, seja qual for o ofício, ao desencarnarmos, nós seremos convidados a darmos continuidade aos ofícios que já fazemos aqui. É muito interessante como que a espiritualidade trabalha de termos de aproveitar todos os nossos afazeres aqui na Terra. Mas esse jovem nasceu em 1886, numa pequena cidade chamada Miritiba, interior do Maranhão, a pacata Miritiba. Até realmente quando seu ilustre filho tornou-se um dos maiores escritores encarnados, membro da Academia de Letras brasileira, aos 33 anos no Rio de Janeiro. Aí, naturalmente, a cidade de Miritiba mudou-se de nome para Humberto de Campos. Doravante, o que nós queremos falar sobre Humberto de Campos, que tem um pouco a ver com a nossa própria história? Primeiro, a pergunta que nós questionamos, por que ele mesmo questiona, por que não pediram para os grandes sacerdotes na espiritualidade ou na erraticidade que fale, que traga orientações mais claras, mais precisas, para falar o que é um desencarne? Ou advertências importantes para a chegada do momento de fecharmos os olhos pela última vez e respirarmos também aqui na Terra enquanto encarnados. Por que não pediu auxílio aos grandes mestres, né, ou mestra da espiritualidade, para falar com propriedade? Logo eu, um espírito endividado, lembrando que Humberto de Campos foi um escritor que deixou 44 obras magníficas. Humberto de Campos tinha uma capacidade na escrita, na oratória, análoga ao grande orador
Padre Antônio Vieira, que se comunicava com todas as classes sociais. Padre Antônio Vieira falava com os indígenas ou povos originários. Padre Antônio Vieira falava com os nossos irmãos escravos da África, com a monarquia, com os judeus, com tanta habilidade. Naturalmente, ele desencarnou como grande escritor, que na época de Humberto de Campos, ele recebia, em média, 30 cartas dos seus leitores pedindo conselhos. Imagina se Humberto de Campos estivesse vivo hoje, aqui conosco, por meio da rede social. Quantas cartas ele receberia as pessoas pedindo auxílio? Porque, como grande escritor, para ser um grande escritor, você precisa adentrar no psiquismo humano. Conhecer o que nós somos enquanto coletivo. E Humberto de Campos, enquanto encarnado, nos seus 44 livros, ele tocava na alma, nas nossas feridas, nas nossas alegrias, nos nossos desafios de passarmos pela Terra como peregrinos do universo. Mas qual é a história de Humberto de Campos? É o convite para podermos discorrer aqui e fazermos uma analogia. O que tem a história de Humberto de Campos com a nossa própria história de vida? Nasceu numa família pobre de Marré. Aos 7 anos, ficou órfão. Seu pai desencarnou e sua mãe teve que mudar de Miritiba, no interior do Maranhão, para Parnaíba, no Piauí, em busca de recursos. Retorna depois para a capital do Maranhão e, antes dos 17 anos, como de menor, já trabalhava como balconista, nos empregos mais subalternos, como primeiro emprego de qualquer jovem adolescente. E desde tenra idade se percebia uma ânsia pela leitura, uma vontade incrível de escrever e assim por diante. Um apaixonado pela nossa língua nativa. Humberto de Campos muda-se para Belém, ainda com 17 anos, e continua trabalhando como auxiliar de escritório. Só que a vida o leva, isso que me chamou muita atenção na biografia de Humberto de Campos, a vida o leva para que ele possa morar no Amazonas, como capataz, na borracha, na seringa. E Humberto de Campos, que à noite ele só tem como companhia, naquela cabana, na beira do igarapé, os jacarés, que, atraído pela luz da lamparina, a querosene, fazia o barulho dando as rabanadas. E Humberto de Campos, no silêncio da noite, escrevia. Não tinha condições de ter um dicionário. Ele criou um dicionário com papéis de embrulho, escrevendo as palavras da língua portuguesa no seu processo de desenvolvimento. Até que ele é acometido pela malária e muda para Belém. Aliás, volta para Belém em busca de socorro, porque a malária é a malária. Imagina naquele período, ele é de 1886. E quando chega em Belém do Pará, ele conhece um político muito influente, um senador, que o ajuda e ele começa a desenvolver a sua capacidade brilhante de escrever. Mas, naquela época, já se caçava políticos. E o senador é caçado. E quando cai uma peça do xadrez, todos que estão ligados àquela peça também caem. Ele é um assessor direto. Ele é obrigado a mudar para o Rio de Janeiro em função dessa crise. Olha, a gente chama de bendita crise. Quando algo bate na nossa porta, que traz uma tragédia, que precisamos mudar, ou separar, ou perder aquele emprego, ou mudar de emprego, ou um conflito familiar, ou como o nosso irmão Paulo César fez a leitura na abertura, quando o nosso irmão André Luiz nos dá uns toques para nos preparar para o desencarne, a bendita crise que bate nas nossas portas, e ele muda para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele encontra o solo fértil para desenvolver-se enquanto escritor, e, de fato, torna-se imortal para a Academia de Letras Brasileira. No entanto, em 1934, ocorre o desencarne de Humberto de Campos, vítima de problema de urinário e visão. Ele faz uma cirurgia e não consegue sobreviver, né, à cirurgia e desencarna. Lembrando que Humberto de Campos não era espírita e Humberto de Campos fez críticas ferrenhas ao espiritismo, fazendo comentários tipo de desmistificando a doutrina. É muito interessante analisar. E quando chega no outro lado, que ele torna-se, pelo menos onde eu pesquisei, são 18 obras que ele ditou enquanto espírito, falando do mundo espiritual. Percebe como é que funciona o mecanismo do universo, da vida? Você persegue e depois você vai defender. Você vai falar
da imortalidade. E não tem como ler as obras, Boa Nova, por exemplo, também psicografada por Chico Xavier. Não foi só o Chico Xavier que psicografou a obra de Humberto de Campos. Mas Boa Nova você adentra na época de Jesus, ele consegue te levar para os detalhes que a Bíblia não conta. Mas vamos agora para o treino da morte, porque o capítulo 4 é focado no treino da morte. Como treinar para morrer? Lembrando que esse livro foi publicado em 1966, ou seja, um ano antes do meu nascimento, viu, Roberto? Um ano antes, nasci em 67. Estou usando minâncora, fazendo minhas boas caminhadas, e jovem, sempre, espiritualmente. Mas quando eu li o filme do Mel Gibson, Eternamente Jovem, melhor ainda. Então, dando continuidade, deixando essa brincadeira de lado, que faz parte da parte lúdica de uma palestra, Humberto de Campos ele cita apenas 10 apontamentos, a dificuldade que as pessoas têm ao desencarnar. Porque nós levamos nossos vícios cristalizados. E como fala o grande orador do Rio de Janeiro, Raul, me corrija PC, Raul Teixeira, tá? Ele fala que as pessoas acham que morreu, virou santo. E não é assim. Nós temos uma doutrina espírita que nos elucida de forma brilhante que ao desencarnarmos, nós levamos nossas virtudes, nossos vícios, não tem como. E é interessante porque, de uma forma romanceada, e nós até entendemos a dor quando perdemos alguém da família, está nos braços de Deus, é uma forma de consolo. Sim, todos nós estamos nos braços de Deus, mas vamos para os bolsões energéticos ou campos vibratórios que somos atraídos em razão dos nossos vícios aqui na Terra. Então, alerta de Humberto de Campos. Primeiro alerta, cuidado com a alimentação. Procure dentro das possibilidades e deixando aos poucos alimentação carnívora. É muito interessante. Isso em 1966, quando a obra foi publicada. Ele fala que, no plano espiritual, muitos espíritos presos à alimentação carnívora têm uma dificuldade muito grande para limpar o perispírito. Então, dentro das possibilidades, cada um dentro das suas condições, procure amenizar alimentação carnívora. E nós temos diversos livros que falam sobre o impacto de uma alimentação pesada. E aí, claro, buscando uma visão maior, não é só a questão da carne em si, mas de qualquer tipo de compulsão de alimentação. Quantas vezes encontramos nas mesas mediúnicas espíritos glutões desencarnados que incorporam no médio ou acoplagem fluídica, como queiram chamar, pedindo comida. É interessante. Um espírito já desencarnou com fome? Sim, porque o psíquico dele está preso à compulsão pela comida. Então, nós temos que ter um pouco de cuidado. Se queremos desencarnar com qualidade, nós temos que ter um pouco de cuidado. Então, vamos dentro das possibilidades. André Luiz fala de forma brilhante, em uma das suas obras, que o nosso cérebro é como escritório, que tem vários departamentos. O escritório de contabilidade, que é excelência no mercado de trabalho. Todos os departamentos funcionam, mas o departamento da logística, departamento do almoxerifado, departamento do financeiro, mas o principal departamento do escritório que funciona no mercado de trabalho chama-se força de vontade. E é claro, quando nós acionamos essa força de vontade, nós buscamos melhorar o nosso cotidiano aqui. Então, ele chama atenção para a alimentação carnívora. Segundo ponto, os excitantes. Eu acho interessante porque o segundo, o terceiro e o quarto, tudo é a mesma coisa, mas para a época se fazia essas divisões. Os excitantes, principalmente as bebidas alcoólicas, que são consideradas como lícitas. E ele menciona que lá no mundo espiritual, você encontra pessoas que trocaria o céu, ele usa essa expressão no capítulo 4, trocaria o céu pelo uísque dos aristocráticos aqui na Terra, enquanto encarnado, ou pela cachaça brasileira nossa. A pessoa passou a vida inteira como alcoólatra, bebendo. Não, eu só bebo socialmente. Será? E quando é que isso torna um vício que você não percebe? Então, quando ele fala que as pessoas trocariam o céu, no sentido figurativo, para tomar o uísque da terra ou a cachaça brasileira. Muita atenção para os estimulantes. E aí eu lembrei do café, né? Todos nós temos um tipo de vício. Eu estou tentando, aos poucos, deixar a cafeína.
tomo meu cafezinho de manhã. Quando chega às 16 horas, Roberto, começa a dar-se um mal de Paxson, né? E vou lá na chaleira e faço o cafezinho de novo. Mas à noite eu tomando chazinho de camomila, de hortelã, mas devagarzinho, mas de forma sustentável. Cafeína é bom para o cérebro, a gente sabe disso, mas tudo em excesso ou falta, dependendo do que se seja, pode tornar-se prejudicial para o espírito. E ele cita o fumo, que tudo é a mesma coisa, citante fumo classifica como drogas, né, lícitas, que na realidade prejudica a nossa argamassa fisiológica. Em relação ao fumo, ele menciona que é triste ver espíritos que trabalharam tanto aqui na Terra, foram trabalhadores da caridade, sabe, não mediram esforço, quando chegam no mundo espiritual, precisam ir para os hospitais para fazer limpeza, para limpar o pulmão espiritual. E aí, claro, a gente não tem como não lembrar do nosso querido irmão psiquiátrico, Dr. Inácio de Uberaba, que deixou um legado junto com Maria Modesta Cravo, e ele fala que a maior dor dele, quando chegou no mundo espiritual, foi se livrar do tabagismo, porque ele fumava o dia inteiro cigarros. E até cômico, que o doutor Inácio ele é muito engraçado nas suas obras pós-morte. Ele deixou um livro escrito antes de desencarnar e vários livros, continua psicografando. Que até os gatos dele de Uberaba estavam esperando por ele que ele desencarnou. Ele não conseguiu se livrar dos gatos lá do sanatório de Uberaba. Hoje em dia, você fala mais sanatório, mais casas de saúde mental. Então, é algo para a gente pensar o que estamos fazendo em excesso que pode prejudicar ao atravessar o mundo espiritual. Drogas. Ele fala que é uma loucura do outro lado. O vale dos drogados, né? A cocaína, a heroína. Eu lembro que em outra palestra, em outra casa, eu falar heroína, eu falei morfina, mas enfim, todo mundo entendeu que era heroína, né? Então, vamos repensar, e hoje, como é que está o mundo, né? Naquela época nem existia o crack. Eu tenho um amigo que é usuário de crack, vive tendo quedas, internações e tudo, e ele falando que hoje o crack está pior do que já era antes, com outras substâncias que estão colocando no crack. E aí ele fala muito sobre essas drogas de entretenimentos. Ah, não, é só recreativo. Você pode fumar baseado. Baseado você pode fumar quase tudo. Aí depois pagamos caro. O Luiz Sérgio é um espírito que mais fala sobre o impacto da cannabis no mundo espiritual. Então é algo para a gente se pensar realmente. Como? Aqui não é nenhuma crítica, é como ajudar, como poder auxiliar, até para entender como é que funciona o psiquismo de um familiar nosso, de um amigo, que está passando, tentando se libertar dos vícios. Conversei com uma das pessoas que trabalha em uma grande organização em Brasília, por questão de ética, não podemos mencionar nome, a questão não é mencionar nomes, mas o fato, até eu pedi permissão, porque foi algo que me deixou tão impactado com depoimento em uma roda de conversa, de tratamento terapêutico, para se livrar das drogas. A pessoa falou, há 9 anos eu era usuário do crack, e antes de ontem, foi agora recente, há 2 meses, eu acordei de madrugada gritando, com a fissura. Melhor palavra da língua portuguesa é fissura, para queimar de novo a pedra do crack. Acordei minha esposa, minha companheira, suado. Falei assim, Marcos, eu tenho total consciência que eu sou um paciente crônico. E hoje a maior dificuldade para os familiares, que a gente entende a dor, coloca o filho ou uma filha na casa de recuperação e quer que a casa de recuperação faça milagre. E muitas casas mencionam o seguinte, se a família não acompanhar o tratamento, que a família está doente, não é só o jovem, nós não recebemos. E uma das maiores dificuldades que tem no tratamento hoje é justamente a família que não entende, que é um paciente crônico. Então, esse jovem, depois de 9 anos, acorda de madrugada com a necessidade. De vez em quando, Marcos, tomado por uma força, está na química cerebral, de querer usar de novo a droga. Se aqui encarnado, como falam nossos irmãos católicos, a expressão religiosa, divino Pai Eterno, com 9 anos, eu ainda sou tomado ainda por aquela força de fazer uso da droga, imagina no plano espiritual. Então, vamos pensar um pouquinho sobre esse processo. E depois temos o quê? O sexo. O sexo que é uma energia transmutadora, uma energia co-criadora, quando é feito com amor, com respeito, com o companheiro ou com a companheira. E Humberto Campos fala que as pessoas estão confundindo sexo com amor. Pessoas que fazem sexo por impulsão.
Se nem os nossos irmãos animais, que estão abaixo de nós, dentro da escala espiritual, fazem sexo por impulsão. E a pessoa, ela é como se... a psicologia analítica fala muito claro sobre a pulsão energética. O que é a pulsão energética? Nós temos um campo energético psíquico que precisa ser trabalhado nas 8 dimensões, ou seja, uma mandala com 8 dimensões. Então, eu tenho uma vida social, eu tenho uma vida espiritual, eu tenho uma vida física, cuidar do meu físico, minha vida íntima, e assim por diante. Essa energia ela tem que ser distribuída para trazer a harmonia e o equilíbrio. Mas quando eu só penso em sexo, ou só penso em dinheiro, ou só penso, seja no que for, num tipo de algo que me prende, é como toda a minha energia está direcionada para um canto só, ou apenas para um lado desses 8 lados da mandala. Naturalmente vai trazer o quê? Distúrbios energéticos. O nosso grande querido irmão saudoso Chico Anísio, mais Humberto de Campos. Para você imaginar a capacidade intelectiva, emocional e sensibilidade de Chico Anísio, ele criou diversas personalidades que animavam a televisão brasileira nos programas humorísticos. Quer dizer, olha a genialidade de ele criar as personagens baseadas em quê? Em fatos. Igual Humberto de Campos recebia as cartas, na época 30 cartas por dia, pessoas passando dor e dificuldade, ele transformava aquilo em crônicas e criando novos pseudônimos, novos nomes. Então, Chico Anísio criou 2 personagens, Dona Flor e Dona Pureza, nos programas humorísticos. Né? São 2 personagens que têm um sério problema com sexo. Um é acho que a Dona Pureza, que ela tem muito tabu em relação a sexo, mas tudo que ela vê sexo. Qualquer coisa que expressão que se fala só vê sexo. Por quê? Ela tem uma visão marginalizada sobre a energia genésica. E aí fica para nós. Né? Como que as pessoas fazem sexo sem amor? É o que mais tem hoje em dia. E pagamos caro por isso. O Miramês, em uma das obras, que eu não recordo qual das obras, o Espírito Miramês, ele, não só ele, como André Luiz e Emmanuel, discorre sobre sexo como uma coisa amor. Né? O sexo é um complemento. Não é para você criar uma impulsividade de viver só em função daquilo. E ele fala, pessoas passam para cá com sérios problemas. Tá? Dinheiro, o bendito dinheiro. Dinheiro é meio, dinheiro não é fim. E ele faz um uso bem interessante, que lá no mundo espiritual, muitos espíritos que movimentaram muito dinheiro aqui na Terra, ou que não movimentaram, mas estava preso em cima de uma pulsão energética, só pensando em dinheiro, querem o tempo todo assinar cheque. Ele usa o termo cheque. Para hoje seria o quê? Passar Pix, né? Porque não se usa mais cheque, salvo exceções. Então, assim, a pessoa que viveu em função de dinheiro, o dinheiro não é para você viver em função, é apenas um meio aqui na Terra. E a pessoa fica perdida nesse processo. Testamento. Organize sua vida antes de desencarnar para não ter problema. Quem aqui não leu, sugiro que leia, e a maioria já leram, com certeza, Nosso Lar, quando André Luiz tem sérios problemas do outro lado, porque não deixou as coisas organizadas. A gente nunca imagina que vai morrer o outro, vai morrer o vizinho, mas a gente não vai morrer agora. Para não sermos pegos de surpresa, porque tem espírito do outro lado. Olha, recente teve uma pessoa que pediu assim, Marco, vê na outra casa que você frequenta, um fulano que desencarnou, vê se ele pode dar uma comunicação, isso com 2 meses. Falei, pelo amor de Deus, deixa o espírito sossegado. Um espírito tabagista, que morreu em função do uso do tabaco, quase a vida inteira, os pulmões totalmente perdidos. Esse irmão, com todo respeito, continua em tratamento no mundo espiritual. E eu até brinquei com minha família, olha, quando eu morrer, vocês me deixem em paz. Esqueçam de mim, né? Se for que ter alguma comunicação para a família, vai ser quando achar necessário, e se for necessário. Então, testamento, organize primeiro, antes de desencarnar, para não ter dor de cabeça do outro lado. E complementando, ele fala de laços familiares. Nós somos ainda tão infantis, por incrível que pareça, infantis emocionais, espirituais, que pelo lado a gente entende que a própria evolução do espírito são literalmente dentro de um aspecto de infinito ou eternidade, nós somos como crianças espirituais. Então, nós somos muito presos às configurações aqui da Terra, meu pai, minha mãe, que pelo lado está certo, são os condicionamentos, são as representações
que nós temos aqui na Terra. Só que, ao desencarnarmos, o seu pai não é mais seu pai, sua mãe não é mais sua mãe. O seu companheiro não é mais seu companheiro, a sua companheira não é mais sua companheira. E assim por diante. Nós somos irmãos e pertencemos à família espiritual. Qual foi o choque de André Luiz quando ele pôde visitar a família biológica? E Humberto de Campos cita isso. Quantos desencarnam e querem voltar para os lares, achando que os familiares ainda têm a mesma relação que tinha antes, enquanto encarnado? Não. Muitos até pedem, né, quando, por meio da vidência, visualiza o ente que desencarnou, vão fazer oração para mandar embora. Vai embora. Aí você encontra a sua companheira com outro, dando um exemplo, por exemplo. Você está preparado emocionalmente para entender esses processos? Que ninguém é de ninguém? Nós temos uma obra fantástica, um romance espírita. Ninguém é de ninguém. Se olharmos para o aspecto maior, ninguém é de ninguém. Nós somos irmãos em Romaria. Assumimos compromisso aqui na Terra no papel de pai, de mãe, de filho, de empregador, de empregado, de governador e assim por diante. Que, inclusive, me vê que a intuição agora, né, tem sérios problemas com representantes de casas espíritas que passam a vida inteira em cargos importantes e, ao desencarnarem, tem sérios problemas do outro lado. E a psicologia analítica fala muito das representações de papéis. Nós temos na obra Emoções que Curam, um palestrante espírita famoso, ao desencarnar, ele é levado para tratamento. Porque ele não conseguiu ver o céu que ele imaginava que ia encontrar. Foi uma pessoa que contribuiu muito com a doutrina espírita, mas era apenas uma representação enquanto palestrante. Discriminava os trabalhos inferiores na concepção dele, como fazer sopa, como limpar o centro e outras atividades. E ao desencarnar, ele quer encontrar com o Dr. Bezerra de Menezes. Eu quero falar com o Dr. Bezerra de Menezes. E o espírito que recebe ele em tratamento fala assim: Dr. Bezerra de Menezes está longe. Ou seja, você não tem credenciais para conversar diretamente com o Dr. Bezerra de Menezes. Então, até nisso, você foi palestrante? Ótimo. Você foi político? Ótimo. Você foi faxineiro? Ótimo. Tudo é transitório. Por que a gente se apega tanto? É o apego. Esse cargo é meu. Esse cargo é meu. E assim vai. Bom, e aí continuando, a fé religiosa. Humberto de Campos fala o quanto é importante uma fé religiosa, uma crença que nos proporciona a imortalidade da alma. E ele fala uma citação nesse capítulo 4, porque já era um escritor. O homem encantava gregos, troianos, goianos e mineiros, aqui enquanto encarnado. Quando ele chega no mundo espiritual, eu me sinto aqui como, com todo respeito aos nossos irmãos de povos originários, um chavante perdido, na universidade do espírito. Aqui eu não consigo nem acompanhar o raciocínio, isso intelectual aqui na Terra, que foi reconhecido pela maior academia de letras do Brasil. Eu me sinto um selvagem, perdido, com as matérias, com as disciplinas que eu preciso estudar aqui no mundo espiritual, de tão pequeno que eu sou. Percebe o que está dizendo para nós nesse sentido? Quando chegamos do outro lado com o ego inflado, quando chegamos do outro lado como pavão misterioso, o pássaro bonito que ostenta o peito, mas não voa. Então, a humildade acima de tudo. E ele fala que a fé religiosa ela é muito importante. E qual é a melhor fé? E eu lembro, quando o Dalai Lama esteve aqui no Brasil, o Leonardo Boff teve a oportunidade de conversar com o Dalai Lama e perguntou para a liderança do Tibete qual é a melhor religião? Deu uma cutucada no Dalai Lama. E Dalai Lama respondeu para Leonardo Boff: a melhor religião é aquela que você consegue acompanhar, que está inserido e onde você desenvolve o melhor das suas potencialidades. E pronto. Nós estamos cansados de ouvir dos espíritos que, do outro lado, não pergunta literalmente qual foi seu credo religioso em termos de credenciais. Qual foi o bem que você fez na Terra? E, para fechar, ele coloca a prática do bem entre os 10 principais. A prática do bem. O nosso querido Chico Xavier,
ao desencarnar, chega no plano espiritual, diz que não fez pouco ainda. Nós teremos dificuldade, aliás, os historiadores falam, tanto Chico Xavier como Mahatma Gandhi, as futuras gerações terão dificuldade de saberem que homens como Chico Xavier e Mahatma Gandhi passaram aqui pela Terra. Não, isso não existiu, isso é ficção, vocês estão criando. Lá do século XX, nós estamos agora no século XXV. Então, os estudiosos terão dificuldade de imaginar, né, que existiu pessoas como Chico Xavier aqui na Terra. Então, a prática do bem, não vamos poupar energias para ajudar. Em breve farei uma palestra em uma casa espírita, que ficou 2 anos fechadas, e a dirigente me pediu assim, olha, Marcos, a palestra eu quero que você fale da importância da casa espírita, porque eu nunca passei tanto aperto nesse período de pandemia. Todo mundo sumiu. Ninguém perguntou se o centro espírita tinha conta de luz, tinha conta de água, que tinha que pagar algumas taxas. Eu quase fiquei louco. Mas uma amiga fazendo trabalho para tentar manter o centro fechado, né? Mas tem as contas a pagar. Então, o que fica o conselho para nós, enquanto espíritas, abraçar nossa casa que nos recebe, abraçar nossa casa que é um poço espiritual, abraçar o nosso vizinho, a nossa comunidade. Já pegando o gancho de Mahatma Gandhi, ele fala algo muito interessante. Não posso crescer espiritualmente cercado por favelas. Que coisa interessante. Então, qual é o meu papel enquanto professor, enquanto educador, sociólogo, psicólogo, vendedor, bombeiro, seja o que for? Eu tenho um compromisso, uma responsabilidade com a minha casa, com a minha comunidade, com o centro que eu frequento. Então, pensar muito bem na prática do bem. E aí, fica para nós, 2 estudos de caso muito interessantes, que é oriundo da cultura oriental, há uma prática muito interessante para nós espíritas em termos de reflexão. Os tibetanos, os lamas, quando eles têm uma intuição que está chegando o momento de deixar a energia vital, ou seja, deixar o corpo físico, eles fazem uma cerimônia. Inclusive aquele livro, correção, o filme O Pequeno Buda mostra uma cena que o lama sente que vai deixar o corpo. Então, em 3 dias ou 4 dias, tem todo um cerimonial, toda aquela ritualística, e as pessoas ficam ao redor meditando, ele se concentra, estão num estado tão de ligação energética, o grupo afim, que isso é fácil entender, que até os discípulos escutam quando o último laço energético solta do crânio. Porque, de uma forma geral, diz André Luiz, que nós temos 7 laços energéticos que ligam o espírito ao corpo físico. E o lama desencarna, com o rosto sereno, em paz, em harmonia. E eu fico fazendo uma leitura do outro lado do mundo, de algo tão comum para eles, milenar. E nós temos pavor da morte. Uma senhora que há muito tempo, na Choupana, muitos anos perdeu a visão, pobre, década de 80, gente. Mudou muita coisa em termos econômicos no nosso Brasil. Mas a miserabilidade, e levarmos doações para ela, visitava, e eu com a minha avó católica, aquela católica religiosa, mas não perdi uma prosa de espiritismo. Eu tinha mal entrado no espiritismo, devorando os livros. Eu perguntava tudo, e eu respondia para minha avó. Aí fomos visitar essa idosa, na Choupana, na rede. Nem fogão tinha, eram 3 pedras de fogo, que era o fogãozinho na lenha, quando falo fogão normal. E ela já doente, quando eu peguei no pé dela, estava gelado. Aí fiquei curioso, espírito de observação, botei a mão aqui na nuca dela, quente. Eu falei bem baixinho, minha avó, já desligaram o primeiro cordão, que começa pelos pés. E quando foi de madrugada, a senhora Mundica desencarnou e voltou para os braços do Pai, como falam os religiosos. Porque aquela criatura, o pouco que acompanhei, sofreu muito na Choupana, e sempre agradecendo a Deus por tudo que ela tinha. Mais de 20 anos sem poder enxergar nada, enfim, e passando todo tipo de privações materiais aqui na Terra. E aí fica para nós, né, para fechar, Humberto fala, o que eu posso falar para vocês são apenas essas 10 recomendações. Não se preocupe, ele é até meio hilário, eu gosto muito de Humberto de Campos, eu sou suspeito. Ele termina o capítulo 4 falando assim, não se preocupe, que o cartão de visita da morte vai chegar. E vocês terão outras surpresas quando chegar. Mas essas 10 recomendações, principalmente a última, a prática
do bem. Fazer o bem por nós, cuidar de nós e do próximo. E ver no próximo a nossa própria imagem, né? E assim nós vamos evoluindo. Então, nós vamos fazer a oração, né, PC? Se possível, procuremos agora manter os olhos fechados, usando a força do pensamento, direcionando para o mar da Galileia, visualizando o Mestre Jesus com seu rosto meigo e firme, andando na praia, direcionando para o nosso encontro. Ó Jesus, Tu que és o caminho, a verdade e a vida, que nos preenche com Tua sabedoria cósmica, como irmão maior, buscamos diariamente novos hábitos para ressignificar os vícios cristalizados que ainda retroalimentamos, mas pela Tua augusta presença, Divino Mestre, auxilia-nos a termos a firmeza da imortalidade da alma, a alegria de viver todos os dias como oportunidade única aqui na Terra, por mais um dia de gratidão, por mais um dia de graça, por esse corpo que nós temos, pela família biológica e ao mesmo tempo a família espiritual. Sê conosco, Mestre, que a Tua psicosfera de amor incondicional, a fé do fogo que não se apague, possa acender a nossa fé de forma contínua e só agradecer e procurar por esses novos hábitos de nos preparar para este momento de passagem, quando Tu mesmo ensinou há quase 2022 anos, seja manso como a pomba e prudente como a serpente. E assim, Mestre, pedimos que possamos retornar aos nossos lares, preenchido por este amor, por esta fé, por esta alegria de viver, envolvendo a todos os nossos familiares. E amanhã, um novo dia, que o nosso farol interno possa continuar clareando, principalmente aqueles que precisam e que batem nas nossas portas, iluminando os 4 cantos do planeta Terra, na paz, no amor, na harmonia. Que assim seja.